Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Sejam todos bem-vindos, tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa aquele comentário que a gente gosta e simbora lá pro nosso vídeo de hoje. Eu sei que tá um pouco escuro aí para vocês, mas eu estou gravando esse vídeo domingo à noite. Sim, gente. Vocês estão vendo como eu sou Caxias com vocês, né? Mas bora lá, porque eu sei que muita gente nem olha pra minha cara, só ouve a minha voz. Então vamos lá pra nossa historinha de hoje, que é Fuego no Parquinho! Dani, me chamo Alice, tenho 51 anos e fui casada por mais de 20 anos. Desculpa, por mais de 26 anos. Atualmente estou separada. Tenho um casal de filhos. Minha filha mais nova mora comigo e meu filho mais velho já é casado e minha nora está esperando o primeiro bebê deles, meu primeiro netinho. Estou conhecendo também uma pessoa, mas ainda prefiro não pensar em algo mais sério, pelo menos por agora. Estou feliz e tranquila com essa minha nova fase. Dani, sigo seu canal já faz algum tempo, adoro ouvir as histórias que você posta. Além de eu gostar muito do conteúdo das histórias, gosto muito também de você. Acho você super carismática. Acho que você tem um talento para comentar as histórias que são enviadas. Faz um bom tempo que eu quero escrever a minha história, mas eu sempre tive receio das críticas que eu poderia sofrer. Só que com o passar do tempo, a minha vontade de contar histórias se tornou maior do que meu receio de receber críticas. Então, resolvi vir aqui contar. Façam como Alice, gente. Quer mandar história? O e-mail tá passando aí. Deixe seu joinha, deixe seu comentário. E segue lá também no Instagram, @DaniDelanos, porque lá eu também conto história para vocês, tá bom? Vamos lá. Dani, eu nasci numa família de classe média. Além de mim, meus pais tiveram mais 2 filhos. Desde muito novinha, eu convivi bastante com as confusões que aconteciam na minha casa por causa dos adultérios do meu pai. Meu pai, ele tinha um comércio na minha cidade e ele também trabalhava como agiota. Para ser sincera, esse comércio do meu pai era mais uma coisa de fachada mesmo. O dinheiro que meu pai tinha vinha dessa atividade ilegal que ele exercia, que era agiotagem. A minha mãe, ela também trabalhava emprestando dinheiro, só que ela trabalhava de uma forma legal, num banco. Por causa dessa atividade do meu pai, ele conhecia muita gente e ele sempre estava rodeado de várias pessoas e também de várias mulheres. Meu pai, ele era muito mulherengo e a minha mãe começou a descobrir esse lado obscuro dele logo após eles se casarem. Primeiro, minha mãe descobriu que meu pai tinha um caso com uma das funcionárias dele. Quando isso aconteceu, eu ainda era muito novinha e minha mãe saiu de casa comigo e com meu outro irmão. E mesmo meu pai sendo um cara muito mulherengo, a minha mãe não voltou para casa. O que consta é que depois dessa atitude da minha mãe sair de casa, né? Pera, gente. E voltar para casa dos meus avós, o meu pai, ele ficou um tempo mais sossegado e fiel à minha mãe. Tanto que minha mãe... Peraí, mas se ela não... Ah, ela voltou para casa, né? A atitude da mãe de sair de casa, né? Então ela volta para casa, volta lá com o pai de Alice. Então essa atitude aí da mãe ter saído de casa e voltado para casa deixou o pai por um tempo, pelo menos, mais sossegado e fiel à minha mãe. Tanto que a minha mãe, ela teve mais um filho com meu pai, que no caso é meu irmão, Rony. Ele é o caçula da família. Mas esse compromisso do meu pai ser fiel com a minha mãe não demorou muito, não. Minha mãe acabou pegando meu pai com uma moça que trabalhava na nossa casa e era babá de Rony. E dessa vez, ao invés da minha mãe sair de casa, ela colocou meu pai para fora. Quando aconteceu esse episódio da minha mãe descobrir que meu pai estava com a babá do Rony, eu tinha 9 anos de idade. E eu tenho vagas lembranças desse dia que minha mãe flagrou meu pai com essa babá. Babado, né?
Depois ela juntou as coisas do meu pai e jogou no jardim de casa. Minha mãe ficou tão nervosa nesse dia que ela acabou quebrando alguns objetos. Só que um tempo depois dessa confusão, minha mãe permitiu que meu pai voltasse a frequentar nossa casa. Ele vinha visitar eu e meus irmãos, e essas visitas foram se tornando cada vez mais frequentes. Então, depois de um tempo, meu pai voltou para casa, de forma definitiva. Só que meu pai, ele não tomou jeito. Então, ele acabou se envolvendo com várias mulheres, inclusive mulheres casadas. Eita. Eu não sei se a minha mãe, ela se acomodou com as traições ou se ela já nem tinha força para lutar. Mas ela nunca mais saiu de casa e nunca mais colocou meu pai para fora. Uma coisa eu tenho certeza. Minha mãe sempre foi uma esposa fiel. Não sei se isso aconteceu por medo ou por caráter, mas eu acho que dificilmente ela tenha se envolvido com alguém no período que ela estava casada com meu pai, pois ela sofreu muito nesse casamento, por causa das traições. Dani, como eu já te disse, uma das atividades do meu pai era agiotagem, e meu pai ele ganhava muito dinheiro com isso. Mas a minha mãe sempre tinha medo que algo acontecesse com ele. Parecia que ela já estava premeditando, assim, que algo, né, pudesse acontecer, tá? Então, meu pai, ele tinha um comércio. E no escritório desse comércio era o local onde ele emprestava dinheiro. Então, o pessoal também fazia os pagamentos para ele ali. Então, nesse lugar circulava muito dinheiro vivo, tá? Meu pai fazia empréstimos, né? Tudo em dinheiro vivo. Então, por causa desse volume de dinheiro, meu pai sempre tinha um segurança na porta. Geralmente um policial de folga ou até mesmo um policial reformado. Meu pai, então, ele acabou sendo assado dentro desse escritório. Era uma sexta-feira. O carnaval ia começar naquele dia. Meu pai tinha acabado de liberar o segurança e estava fechando o escritório quando 2 homens armados chegaram e acertaram mais de 10 tiros nele. Não foi só um assassino, né? Foi uma execução. Quando isso aconteceu, minha mãe estava comigo e meus irmãos na casa de praia que meu pai tinha alugado para passar o carnaval. E a gente estava lá com outros familiares, né? E amigos do meu pai que também iam passar o carnaval ali nessa casa de praia. Então eles tinham feito, né? Essa galera lá tinha ido para lá. E quem deu a notícia do que aconteceu foi o irmão da minha mãe, meu tio. Minha mãe ainda tentou esconder da gente por alguns minutos, mas começou um alvoroço na casa que rapidinho eu e meus irmãos ficamos sabendo. Minha mãe confirmou pra gente que meu pai realmente tinha, né, falecido. Voltamos para casa naquela mesma noite. Foi uma viagem onde todo mundo estava triste e assustado pelo que tinha acontecido. Apesar desse lado controverso do meu pai, ele amava muito eu e meus irmãos. Meu pai, ele era daqueles pais que fazia tudo para agradar os filhos. Ele chegava em casa com alguma coisa para mim, para meus irmãos, nem que fosse uma balinha, mas meu pai nunca chegava de mão vazia. Ele sempre levava um presentinho pra gente. Dani, a morte do meu pai nunca chegou a ser elucidada. A polícia traçou várias linhas de investigação. A primeira, logicamente, era pela questão dele ser um agiota. Depois investigaram se o mandante não era algum namorado ou esposo de alguma mulher que meu pai tinha envolvimento. E depois, né, algumas pessoas também sabiam a quantidade de dinheiro que rolava ali no escritório do meu pai. Então, poderia ser qualquer uma dessas coisas. Eu tenho para mim que quem fez isso foi alguém que devia uma quantia alta ao meu pai, que estava sendo ameaçado por ele. Ou até por algum segurança dele. Não acredito em outra hipótese. Dani, depois que aconteceu isso com meu pai, minha mãe resolveu pedir transferência da agência bancária que ela trabalhava e a gente se mudou de cidade. Minha mãe tinha muito medo de quem fez isso com meu pai, né, tivesse interesse em continuar a se vingar e, sei lá, pegasse eles, né, alguém da família deles. Então, minha mãe não sabia o verdadeiro risco que a gente estava correndo. Depois que a gente mudou de cidade, minha vida também mudou. Comecei a fazer novas amizades, fiz alguns concursos públicos e assim como a minha mãe, também comecei a trabalhar como bancária.
E foi nessa época que eu conheci o Silas, que anos depois se tornou meu marido. Pai dos meus filhos. Quando me casei com o Silas, eu era uma mulher muito organizada, fiel, dedicada, eu era muito família, dedicada ao meu trabalho. E durante boa parte do meu casamento, eu sempre achei que meu casamento com o Silas era sólido e seria eterno. Eu tinha falta impressão de que nosso casamento seria um casamento para sempre, já que aparentemente a gente tinha uma relação muito fortalecida. Então a gente se respeitava muito e fazia questão de estar sempre junto um com o outro. Bom, só que tudo isso mudou muito repentinamente. Eu nunca tinha o costume de usar o computador de Silas. Só que um dia eu estava precisando acessar meu e-mail e o computador começou a dar problema. Eu não estava conseguindo. Então eu abri a mochila dele e peguei o computador de trabalho para que eu pudesse usar. Gente, quando eu entrei no computador, o e-mail de trabalho dele estava logado. E tinha um e-mail de uma nota fiscal de um hotel que ele tinha viajado na semana anterior. Então, por curiosidade, resolvi abrir aquele e-mail. Para minha surpresa, quando abri, a reserva era para 2 pessoas. O nome da outra pessoa era o nome de uma mulher. Eu, então, comecei a ficar intrigada e nervosa. Comecei a pesquisar o nome dessa mulher no computador e tinha um arquivo que era só de comprovante de Pix que ele tinha mandado para ela. Dani, quando eu vi aquilo, eu fiquei doida. Meu marido sempre foi mão de vaca pra caramba comigo. Ele sempre dividiu as contas lá de casa. Ele raramente me dava um presente de aniversário, de casamento, de aniversário, Natal, essas coisas. Tipo, ele achava sempre bobagem isso, né? Dar presente. Ai, que raiva que eu tenho desse povo. Que acha bobagem. É porque é pão duro, tá? Gente, eu tô com esse negócio aqui porque tá mó frio. Bom, então, eu fiquei super estressada. Mantive a lucidez. Quando ele chegou em casa, na primeira oportunidade que eu tive, eu peguei o celular dele. Eu jamais tive essas paranoias, gente, de ficar pegando o celular de marido. Mas eu sabia a senha dele, porque era a inicial da data de nascimento dos nossos filhos. Quando eu abri o celular, eu tive a ingrata surpresa de saber que ele tinha encontrado com aquela mulher naquele mesmo dia. Aí não aguentei, confrontei mesmo, e no momento que eu confrontei ele, né, gente, ele não conseguia nem disfarçar. Ele assumiu que estava tendo um caso com ela. E quando ele me disse isso, eu senti meu mundo desabar. Afinal de contas, gente, era anos de fidelidade, de dedicação ao meu casamento. Eu passei dias chorando sem conseguir entender o porquê daquilo estar acontecendo e aonde que eu estava errando para deixar aquilo ter acontecido. Só que depois de eu chorar, né, comecei a refletir, eu cheguei à conclusão que o erro não estava em mim, e sim no caráter dele. Tomei uma decisão drástica. Na primeira oportunidade que eu tivesse, eu iria pagar aquela traição na mesma moeda e eu também iria experimentar uma nova aventura. E modéstia à parte, pretendentes não me faltavam, principalmente no banco que eu trabalhava, já que eu sempre recebia cantadas de um colega de trabalho. Vou colocar o nome dele aqui de Edu. Edu sempre me fazia elogios, sempre dava algumas indiretas para mim, mas sempre com muito respeito. Mas mesmo eu levando na esportiva, eu sempre curtia ser cantada por ele. Isso me fazia bem. Acho que ego de mulher, né? Só que depois da traição que eu sofri, eu comecei a olhar para Edu com outros olhos. Aí ela já tava tiririca da vida, né? Então, comecei a dar corda. Ele então percebeu que eu estava mais acessível. Jogava indiretas, ele começou a intensificar um pouco mais as cantadas. E um dia, no final do expediente, né, a gente começou a conversar. Eu comentei com ele sobre o que tinha acontecido no meu casamento. E nessa mesma oportunidade, eu disse a ele que de uma forma ou de outra, eu iria me vingar do meu marido.
Depois que eu disse a ele, esse homem nunca mais sossegou. Ele sempre me perguntava se já tinha chegado a hora da vingança. Um dia, meu marido viajou, novamente no final de semana, com a mesma justificativa de sempre, viagem a trabalho. Criei coragem, mandei uma mensagem para ele dizendo que meu marido tinha viajado, né? E que eu estava doida para sair para tomar um chopp. Edu era separado, então em relação a ele nada o impedia. Na mesma hora ele respondeu e marcou de irmos num bar para a gente se encontrar. Ficamos lá pouco tempo, eu já estava determinada a me vingar naquele dia. Eu já sabia que a ida no bar não iria demorar muito, então nós fomos para um motel. Eu tive um dos melhores momentos sexuais da minha vida. Naquela tarde que eu passei com o Edu no motel, eu não sei se foi bom demais porque eu realmente estava querendo muito me vingar. Ou se foi porque Edu era um cara muito safado e sabia fazer a coisa certa. Bom, depois desse dia, eu e Edu, a gente começou a ter um caso, porque a gente começou a ficar com frequência. Eu não cheguei a me apaixonar por ele, mas eu não posso negar que eu tinha muito tesão naquele homem. Diferente do meu marido, ele tinha muita atitude na cama. Ele me fazia ser submissa a ele, e isso me causava uma estranha excitação. Muitas vezes no trabalho, a gente ficava mandando mensagens um para o outro de cunho sexual. E isso me deixava excitada a ponto de eu ter me masturbado dentro do meu serviço algumas vezes. Um dia o expediente já tinha encerrado, só estava eu e Edu na agência e um segurança que estava no primeiro andar do banco. Estávamos naquele clima de sacanagem, de um mandar mensagem para o outro. Eu então fui dentro do banheiro da agência e fiz um vídeo me masturbando para ele dentro do banheiro, com um brinquedinho que eu tinha levado especialmente para isso. Mas o que eu não sabia, Dani, jamais, que Edu, ele compartilhava nossas conversas com outro colega da nossa agência. E ele foi tão mau caráter comigo que ele compartilhou meu vídeo com esse colega, que compartilhou com outro colega. E esse vídeo acabou viralizando entre os funcionários do meu trabalho. A princípio, eu fui afastada temporariamente das minhas funções e depois fui demitida. Assim que fui afastada do banco, meu marido já ficou sabendo e pediu a separação. Como nosso relacionamento já estava péssimo, eu nem sofri com o pedido dele. Só que esse assunto, ele não ficou só entre eu e meu marido e os funcionários. Tomou uma proporção, gente, tão grande esse vídeo, que os filhos dela ficaram sabendo, né? E os filhos dela pararam de falar com ela. Meu marido falava que tinha vergonha de mim. E dizia que eu nunca tinha imaginado que eu era uma mulher tão vulgar. Gente, foi horrível tudo que eu passei. Foi pior do que perder o emprego no banco. Bom, meu filho, eu não tinha nem palavras para falar para ele o que tinha acontecido, né? Imagina como eu ia justificar eu me masturbando dentro do banheiro do banco com um vibrador. Meu filho ficou tão indignado e tão envergonhado que ele ficou sem falar comigo 1 ano. Essa atitude impulsiva de cometer esse ato no banheiro da agência que eu trabalhava me trouxe muitos problemas. Além da perda do emprego, eu perdi o respeito do meu filho, perdi algumas amizades de anos que eu tinha dentro do banco. O pessoal lá começou a ter uma outra impressão de mim. Começaram a achar que eu era uma mulher super vulgar, e eu nunca tinha sido assim, mas foi uma coisa ali pontual que aconteceu. Bom, depois dessa tempestade passou, né? Eu passei por muitos momentos ruins. Fiquei um bom tempo sem emprego, sem rumo, sem minha família completa, já que meu filho se revoltou. Mas foi justamente nessa fase que eu vi que era hora de eu reconstruir minha vida. Eu não podia deixar a minha vida acabar por causa de um ato irresponsável que eu tinha cometido. Então eu comecei a fazer terapia, ocupei meu tempo vago com vários cursos, busquei me realocar no mercado de trabalho e mais uma vez me mudei de cidade.
Só que agora só eu e minha filha. Minha filha, ela foi um anjo na minha vida. Apesar de tudo que aconteceu comigo, ela não largou a minha mão um minuto sequer. Graças ao apoio dela e de outras pessoas que não me abandonaram, eu consegui arrumar um emprego numa outra instituição financeira. Dani, no início, não foi fácil. Eu tinha a sensação que todo mundo lá sabia o que tinha acontecido comigo no emprego anterior. A maioria das mulheres que trabalhavam lá não me acolheram bem nesse emprego. Elas nem se aproximavam muito de mim. E o único diálogo que eu tinha com elas era em relação ao trabalho. E isso me fazia quase ter uma certeza de que o pessoal sabia que eu tinha aprontado no emprego anterior. Além disso, a minha gerente era uma pessoa muito rígida e o meu relacionamento com ela era extremamente profissional. Ela me cobrava muito para que eu alcançasse as metas que o banco estipulava. Eu tinha a sensação que parecia que ela queria me forçar a pedir demissão. No início do meu trabalho nesse novo banco foi tão conturbado que todos os dias eu ia para o trabalho chorando. Eu comecei a ter uma síndrome de pânico quase que diariamente. Por pouco eu não pedi demissão do banco. Eu sempre fui uma mulher que eu nunca tive preguiça de trabalhar. Mas, sinceramente, no início desse novo trabalho, eu não tinha vontade nenhuma de ir para lá. E parecia assim, quando ela estava indo para o banco, ela falou que parecia que ela estava indo para um castigo. Graças a Deus, eu não desisti. Com o tempo, comecei a me destacar novamente e fui promovida. Comecei a ganhar mais até do que no emprego anterior. Isso com menos de 2 anos trabalhando lá. Eu tinha certeza que nesse novo trabalho e com um salário bom, né? Isso pesava muito para eu não pedir demissão. Só que, Dani, depois de toda essa tempestade que eu vivi na minha vida, as coisas começaram a entrar no eixo. Meu filho me procurou e pediu perdão das coisas absurdas que ele tinha me falado. A minha filha realizou um sonho que era passar na faculdade e eu encontrei um novo amor. Há mais de 10 meses que eu estou num relacionamento com o Arthur. Ele é advogado aqui da cidade que eu moro. Viúvo e tem um filho de 20 anos. Eu estou vivendo um momento muito especial ao lado dele. Ele é um homem admirável. Uma pessoa bem presente na minha vida. Assim como eu, ele também teve problemas na vida dele. E também teve que fazer terapia. Ele perdeu a esposa quando o filho tinha 14 anos. O filho dele assimilou mal a perda da mãe, passou por problemas psicológicos, se envolveu com drogas, chegou a ser internado 2 vezes numa clínica de recuperação e atualmente o rapaz está há mais de 1 ano em abstinência. Assim, limpo, né? Mas Arthur sempre fica com o pé atrás em relação a uma possível recaída dele. Ele tem muito medo que o filho dele, em algum momento da vida, tenha uma decepção e comece a se drogar novamente. Bom, desde o início do meu relacionamento com Arthur, eu fui bem transparente. E mesmo morrendo de vergonha, eu contei para ele o verdadeiro motivo da minha demissão lá do banco. Em momento algum ele me julgou por essa insanidade que eu cometi. Dani, uma outra coisa eu esqueci de mencionar é que assim como eu, o Edu também foi demitido, porque eu estava passando pelo processo administrativo que causou a minha demissão. Então eu mostrei para as pessoas responsáveis que a gente trocava mensagens pornográficas durante o trabalho. E eu fiz isso orientada pelo meu advogado. Ele me disse que seria importante eu falar a verdade, até para mostrar que eu não era a única errada na história, né? Que ele também ficava ali me excitando. E vamos falar, né? Ele foi um bom filho da puta. Tudo bem, não acho que você tá, né, num ambiente de trabalho, ficar mandando esse negócio pra homem. Não vou falar pra você que eu acho que você estava certa, não, tá? Mas ele também foi muito filho da puta de mandar essa mensagem pra outras pessoas. Se era uma coisa, né? Por isso que eu falo, gente, ai meu Deus, não manda foto nua, não manda videozinho. Gente, sério, não dá pra confiar em ninguém. Não dá. Bom, mas Dani, ao contrário de mim, né, o bonito lá do banco, não conseguiu arrumar emprego em nenhuma instituição financeira. Ele já bebia assim com frequência e acabou se afundando no álcool.
Ele tentou montar uma empresa para ele de empréstimo consignado, mas pelo que eu sei, a empresa não foi para frente, ele acabou fechando a loja que ele abriu. Eu sei que eu tive uma péssima atitude em fazer esse vídeo dentro do meu trabalho e mandar para Edu, mas ele jamais poderia ter mandado esse vídeo para outra pessoa. Eu confiava nele, eu nunca imaginei que ele seria capaz de cometer um ato desse comigo. Minha amiga, não dá para confiar nem em mãe mais, né? Você vê aqui no canal, quem dirá em Edu, né? Ele destruiu uma trajetória que eu tinha no banco e o pior, me expôs para minha família, para os meus amigos. Depois desse episódio, ele ainda teve a audácia de me implorar para que eu não colocasse as mensagens que eu tinha no celular na investigação que estava sendo feita. Mas eu deixei claro para ele que se eu caísse, eu não ia cair sozinha. E que se caso eu caísse sozinha, eu ia até a última instância na diretoria do banco para que ele caísse junto comigo. Eu acho que você fez muito certo. Ele foi muito canalha e infantil em expor um vídeo com uma intimidade nossa para um outro colega. Até hoje não entra na minha cabeça qual era o intuito dele em expor esse vídeo para um colega de trabalho. Recentemente, Arthur me convenceu a entrar com um processo de danos morais contra Edu, por ter espalhado o vídeo que era confidencial meu para outras pessoas. Só que, Dani, eu fiz isso mais no intuito de colocar mais um processo nas costas dele. Porque, pelo que eu sei, ele tá fudido financeiramente e eu não sei nem se ele vai ter dinheiro para me pagar caso eu ganhe essa causa. Mas Arthur me disse que caso eu ganhe, ele vai penhorar o que for possível para que Edu me pague e que a justiça determine que ele sinta no bolso todo o mal que ele me fez. Bom, aí quem sabe assim, né, eu vou me vingar daquela maldade que ele fez comigo. Ele sabia que eu tinha família e ele não era nenhum adolescente para não saber dos riscos que a gente estava correndo ao expor aquilo para outra pessoa. Bom, essa é a minha história, vou encerrando por aqui. Contei os fatos mais relevantes da vida pessoal e profissional para você e para suas seguidoras, né? Só gostaria de esclarecer que eu sou uma mulher honesta, trabalhadora, mas assim como outras pessoas, cometi um ato de insanidade na minha vida. Beijo para você, para sua família, muita paz e prosperidade. Ah, ela falou, Dani, você não vai fazer o Natal Solidário esse ano? Gente, muita gente tá perguntando. Ai, meu Deus, eu ainda não sei, gente. Não tive tempo de preparar nada. Só como eu falei pra vocês, só se eu botar o Pix aí, a gente reverter o dinheiro em cesta básica, né? Bom, aliás, eu vou deixar o PayPal aí. Vocês usam o PayPal ainda? Porque eu não tenho Pix, gente, no Brasil. Esse que é o problema. Mas quem tiver aqui nos Estados Unidos, quiser mandar no Zelle, pode me entrar em contato comigo, que eu mando lá pro Brasil. Meu irmão compra a cesta básica. A gente sempre tem uma comunidade para dar. Esse ano eu falei que eu não queria dar presente, né? Porque não que eu não queria dar presente, porque é legal quando eu tô lá, né, para distribuir os presentes e tal. Mas eu acho que às vezes, né, uma cesta básica no Natal também, gente, ajuda pra caramba, né? Porque eu vi lá na comunidade, assim, você também passar um Natal com fome não é bom, né? Então, a gente pode aí, quem quiser, entre em contato aí comigo. Eu vou deixar o meu PayPal aqui pra quem quiser mandar PayPal. Quem quiser o Pix, me fala, eu mando. Tem o Zelle também, as meninas que morarem aqui nos Estados Unidos, tá bom? Bom, olha, Alice, eu acho assim, como você disse, né? Um ato insano. Eu já cometi um ato insano também, já contei aqui várias vezes, né? Que eu também tirei umas fotos aí com um namorado meu e ele colocou minhas fotos na época no Orkut, na época que a gente terminou. Então, é realmente uns atos insanos, mas me serviu pra não confiar em ninguém, tá? Então, assim, nunca mais também. Mas, é terrível, né? Porque você confia na pessoa, você tá lá achando que a pessoa, ai, nossa, que bonitinha, a pessoa ali super confiável. E, gente, vocês assistem meu canal. Ninguém é confiável nessa vida não, tá? Vocês estão vendo
os babados que tem passado por aqui, né? Então é família, é irmão, é irmã, é cunhado, é padrasto, é de tudo. Então assim, às vezes as pessoas que, né, estão próximas da gente são as pessoas que a gente mais tem que ter cuidado. E esse cara, infelizmente, a gente só aprende na dor, né? Então, ele perdeu o trabalho, ele tentou aí montar uma loja, não deu certo. Você agora tá processando ele, que eu não acho errado, eu acho certo, porque, né, vocês dois pagaram aí pelo erro de vocês. Você mandou o vídeo e ele espalha o vídeo. Nem sei quem é mais errado aí, pra falar a verdade. Mas, né, vivendo e aprendendo. Fazer o quê? Hoje eu também já fiz essas besteiras na minha vida, como eu falei pra vocês. Hoje eu faria novamente? Nem pensar. Não faria mesmo, tá? Então, assim, também aprendi. Na dor, mas eu aprendi. Então, quem sou eu aqui pra te julgar? E quem aqui nunca mandou um nude, né, gente? Quem aqui nunca mandou uma foto? Eu falo, não mande. Não mande, eu não confio em ninguém, sabe? Inclusive, eu tenho meninas aqui no canal, gente, que se correspondiam com homens, e não foi só uma não, tá? Que esses caras começaram a fazer chantagem com elas, que ia mandar as fotos pra filho, pra filha, pra não sei o quê, tentando extorquir dinheiro delas. Por quê? Na hora que tá lá, conhece online, ai, quero conhecer sua família, adiciona tudo, a família, né? E depois, meu filho, pra te extorquir é ó, um passinho. Então, assim, não dá pra confiar em ninguém, né? Eu acho que assim, um casamento igual o seu, que você descobriu ali, traição. Gente, olha, eu acho que uma traição, eu nem sei se eu tô falando bobagem aqui, porque eu acho muito difícil, mas eu não digo dessa água não beberei, porque eu já falei pra vocês, eu nunca voltei pra ex nenhum. Então, assim, eu não sei se eu perdoaria uma traição, tá? Talvez perdoasse. Agora, se eu pego o Marcos mandando dinheiro pra mulher, aí, minha filha, eu não sei nem o que eu faço. Acho que eu corto o negócio dele fora. Tirar de mim pra dar pra outra? Eu que tô aqui batalhando do lado dele. Nossa senhora! Pra mim, isso é a pior traição. Eu sou capricorniana, gente. A gente pensa em números. Igual eu tô falando pra vocês, eu não sei nem se eu não perdoaria uma traição. Ah, não sei. Agora, igual você viu lá, né? Envio de Pix. Gente, para! Eu não sei se eu já contei essa história, mas eu acho que eu vou contar ainda. Tem muitas histórias aqui, tá, gente, ainda pra eu contar. Se eu não contei a sua, eu vou contar. Segura aí que eu vou contar. Mas chegou uma história um dia desses que eu tava olhando. Cara, a mulher falou que o marido dela deixava ela e os filhos passando necessidade em casa e ele esbanjando dinheiro com a amante. Vê se não é caso da gente ficar insana. É caso de insanidade isso, tá? Ai. Mas é isso. Deixa o recadinho aí pra ela, deixa seu comentário. Eu adorei que tinha umas meninas aí nos vídeos que elas foram botando um monte de emoji, assim, vários comentarinhos. Se você tiver aí sem fazer nada, deixa também, ó, coraçãozinho. Vai botando aí vários comentarinhos. Vocês sabem como isso ajuda, gente. Sério. O YouTube recomenda pra pessoas, aí as pessoas vêm aqui conhecer o canal e mandam as histórias pra gente, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um ótimo início de semana e até o próximo vídeo. Tchau!